E aí, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal O Bitcoiner. Hoje vamos fazer a nossa tradicional análise de mercado. Costumo fazer semanal, mas eu acho que deve ter 2 semanas aí que eu não faço. Tava com muitas tarefas aqui do dia a dia aqui de trabalho e coisas de casa aqui, né? E aí não tá sobrando muito tempo, tá meio corrido, mas agora eu acho que vai voltar tudo aos eixos normais. Compartilhar minha tela aqui. Ó, Bitcoin nessa última semana deu uma pancada boa, né, pra cima. Surpreendeu todo mundo. Inclusive eu não esperava essa alta também. Então subiu aqui total aqui 30% em 2 semanas, né? 30% em 2 semanas, é uma alta considerável. Chegamos nos 81 mil dólares, agora estamos na casa dos 80 aqui, né? Ontem deu uma recuada, agora já tá voltando. E aí a pergunta que não quer calar, né? Já terminou o inverno? Isso aqui foi o fundo? Isso aqui foi o fundo do bear market? Esse trading view que agora eu vou ter que... Não tá querendo deixar eu desenhar aqui na tela, mas depois eu vejo o que é aqui. Beleza, então assim, aqui pode ter sido fundo? Pode ter sido fundo aqui. Pode ter sido aqui nesses 58 mil dólares, 58 e pouquinho. Pode ter sido. O topo foi em 69, né? Ele recuou abaixo do topo um pouquinho. Eu ainda acho que não, viu? Eu ainda acredito que não é o fundo e que a gente vai buscar preço mais abaixo. Eu acredito que ele tá fazendo aqui uma LTB aqui, né? Ou um canal aqui também, que se a gente traçar aqui também dá um canal aqui, né? Dá um canalzão de baixo aqui assim também. Beleza, eu acredito que ainda tá nesse padrão baixista ainda. A gente ainda tá em bear market, mesmo com essa alta. No inverno, lembrando que no inverno tem alta. Existe altas também durante o bear market, é normal. Eu peguei alta, por exemplo, no ciclo passado, no Ethereum, por exemplo, altas de 100%. O Ethereum subiu 100%. Bitcoin aqui, por exemplo, ó, aqui ele subiu 45% nesse movimento aqui. Nesse outro aqui, ele veio e subiu 45% também. Então aqui não parece que a alta é muito grande, porque o gráfico ele vai ficando aparentemente menor aqui, né, nos tempos bem anteriores. Aqui os movimentos parecem maior, mas é centralização de gráfico, né? Então se a gente pega aqui, ó, se a gente pega desde esse fundo aqui até o topo máximo lá, ó, 45%. A gente pega aqui de novo, mais 44%. Você pega isso aqui, ó, parece que não foi muito, mas isso aqui foi 20% de alta. Essa altinha aqui. Então, assim, no bear market tem altas, né? Aqui também, ó, foi uma recuperação, né? O preço veio, depois voltou, recuperou lá em cima, mas quase 30% de alta também. Então, no meio do bear market, a gente tem altas repentinas, igual foi essa, e forte, alta de 30%, 40%, que é de se animar, né? A galera fica animada, né? Achando que o bear market acabou. Na minha visão, no meu entendimento, não acabou. Inclusive, nessa região aqui, eu fiz mais uma venda de um restantezinho que eu tinha de Bitcoin, que na verdade eu ainda tenho um pouco ainda. Vendi mais uma porcentagem para fazer um tradezinho aí, né? Para depois recomprar mais embaixo aqui, na volta, no reteste aqui nessa região, que é uma possibilidade grande dele voltar pelo menos nessa região aqui dos 65 mil dólares. Isso aqui é quase certo que ele volta nessa região.
bem difícil dele não voltar, dele passar direto, subir direto. Então, assim, tudo pode acontecer, né? Eu posso estar totalmente errado. Aqui, eu tinha identificado aqui nos outros vídeos aí. Pode até voltar no vídeo anterior aí. Cadê aqui? Linha de tendência. Eu tinha comentado sobre isso aqui, né? Um triângulo, formação de um triângulo simétrico no gráfico semanal, né? O preço vem de uma movimentação muito forte, né? Como foi aqui, ó, nessa vela aqui dessa semana, uma queda muito forte, né? E aí depois ele vai diminuindo a volatilidade, diminuindo, até o preço quase que estagnar numa região por vários dias. Aí quando faz isso, o institucional, o smart money, né? Quem manda no mercado aí, né? As grandes instituições, fundos aí, eles fazem uma manipulação de preço, né? Ele empurra o preço para cima e depois traz ele de volta para baixo. Ou ele traz para baixo primeiro para depois ir para cima. Eu esperava esse rompimento desse triângulo para baixo. Eu esperava um movimento primeiro para baixo para depois vir para cima, né? Mas surpreendeu. Eu não esperava essa alta forte como foi essa semana passada, principalmente. Essa semana já está começando a lateralizar, né? Na semana passada deu uma pancada bem considerável, né? Então, uma vela bem clássica, né? Uma vela bem diferente das outras que a gente vê. Uma vela muito grande, né? Um movimento de preço muito grande. Não é um movimento característico de início de bull market. O início do bull market ele tende a ir subindo mais devagar, igual foi aqui, ó. Mais devagar. E aí parece que ele vai pegando embalo, né? Ao longo do tempo ele vai pegando embalo e ele começa a dar aquelas pancadonas grandes. Dá uma pancada de 4, 5, 6 semanas subindo direto, depois de novo. Isso é o bull market, né? Então ele tende a fazer esse movimento aqui, ó. Aqui, por exemplo, ele fez aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semanas, 2 meses subindo aqui, ó. Em outubro de 2023. Outubro de 23, ele, a partir de outubro, né, foi até dezembro. De outubro a dezembro subindo sem parar. Depois aqui ele pegou de janeiro até março também subindo sem parar. Depois ele pega aqui, ó, de setembro até dezembro também subiu sem parar também, né? Então ele dá essas pancadas assim consecutivas, né, de alta, né? Quando o negócio embala, né, no bull market, né? Pode ser que agora seja o início do bull market, pode ser que seja. Não dá para saber 100%, né? Se soubesse, todo mundo soubesse, era maravilhoso, né? Mas eu ainda acredito num movimento de baixa ainda de capitulação, né? Um movimento para sangrar o mercado, né? E a gente não teve um movimento muito... A gente teve uns movimentos fortes aqui no começo, mas depois a gente não teve aquela quebradeira de mercado que costuma ter, né? Então eu ainda espero esse movimento ainda. Pode ser que ele venha, pode ser que ele não venha, né? Se não vir, eu vou estar errado e vou pagar o preço por isso, né? Igual paguei o preço aqui no topo. Faz parte, não tem jeito. Se conseguisse acertar tudo, já era bilionário, né? Então, mas eu ainda espero um movimento de baixa. Eu volto com a tese, né? Estou na mesma tese de que mês de novembro, por ali, vai ser um mês de possível capitulação e o melhor momento de entrar no mercado, né? Mas quem quiser ir entrar no mercado a partir de agora, aos poucos, igual vem falando, desde aqui de baixo, né? Nessa casa dos $60 mil aqui, e entrando aos poucos. Vai comprando aos poucos, não emociona muito, vai comprando aos pouquinhos e sempre fazendo um caixa, compra 50% do capital, deixa o outro 50% em caixa para capturar uma possível queda mais forte. Beleza? RSI também lá em cima, região de sobrevenda, já entrando ali, né? Bem alto, né? O movimento foi muito forte, o RSI também deu aquela puxada, né? Então aqui agora ele tende a
lateralizar, cruzar, né? E fazer um movimento de correção. Essa é a tendência, né? Então vamos aguardar os próximos episódios, né? Para ver o que vai rolar, né? Se a gente pega o S&P 500, vamos ver como é que tá o S&P 500. S&P 500 estava corrigindo e o Bitcoin subindo. O S&P 500 deu uma corrigidinha, agora tá lateral, né? Mas você vê que teve uma divergência, né? Na semana passada, o S&P 500 caiu 2%, S&P caindo na semana passada, e o Bitcoin subiu quase 30%, né? Então, uma divergência muito grande. Não é que o Bitcoin tem que acompanhar o S&P 500 todo o tempo, né? Mas é um mercado que é o maior mercado, né? Então ele tende a ditar as tendências, né? De longo prazo, né? Não é que é coligado e tudo que um fizer o outro vai fazer. Não, igual agora foi totalmente diferente. Mas naturalmente ele tende a acompanhar. Ele tende a ditar a direção do movimento do mercado, né? Então, aqui tá o que ele, você olha esse gráfico aqui, o que ele tá te dizendo? Ou é um pullback, né, para testar essa região aqui de suporte para continuar subindo, região dos 7.600 pontos, né? Ou ele tende a perder para buscar mais embaixo, outra região de suporte mais embaixo, mais profunda, indo até aqui uns 7.200 pontos e até essa região como tinha marcado aqui, ó, 6.900, 7.000 pontos, né? Então ele tende a vir a buscar essas regiões aqui, até porque o RSI cruzou lá em cima, né? Então ele tende a dar mais uma corrigida, né? Aparentemente, né? Então vamos ver o que vai rolar, né? O que vai acontecer. Mas o Bitcoin tá forte, né? Tá, inclusive hoje subindo quase 2%, né? 80.300. Vamos ver nos próximos episódios. E você, o que você tá achando? O que você tá esperando do mercado? Vamos reverter já para bull market ou ainda temos mais alguns meses aí de bear market? Deixe aí nos comentários. Beleza? Eu volto aí numa próxima oportunidade.